boa noite aos meus colegas em Brasília, Gustavo Uribe, Thaís Arbex e hoje aqui conosco no estúdio, seja muito bem-vindo, Andrei Romão. O Andrei é cientista político e CEO da Atlas Intel. Como vocês já estão acostumados aqui no WW, vamos dar primeiro uma olhadinha nos dados e no que aconteceu hoje. Segundo a mais recente pesquisa da Datafolha, o ex-presidente Lula poderia até vencer as eleições no primeiro turno. Veja na reportagem da Adriana De Luca. A nova pesquisa da Datafolha indica estabilidade. O ex-presidente Lula se mantém com 47% das intenções de voto desde o último levantamento em 23 de junho. Bolsonaro cresceu 1 ponto dentro da margem de erro e tem 29%. A diferença é de 18 pontos percentuais. Se o cenário projetado se confirmar, o petista seria eleito ainda no primeiro turno. Esta pesquisa Datafolha foi feita depois das medidas econômicas propostas pelo governo federal e aprovadas pelo Congresso, como a PEC dos benefícios. A estabilidade dos números entre um levantamento e outro mostra que o efeito sobre as intenções de voto foi pequeno até agora, mas Bolsonaro cresceu entre uma parcela importante do eleitorado. São os eleitores que ganham até 2 salários mínimos. O petista oscilou 2 pontos para baixo, mas ainda tem ampla maioria, com 54% das intenções de voto. Bolsonaro subiu 3 pontos e está com 23 agora. Mas o ritmo de recuperação ainda é considerado lento. A campanha bolsonarista espera um crescimento nessa parcela da população após o início do pagamento em agosto do Auxílio Brasil de R$ 600. Olhando apenas para os beneficiários do auxílio, Lula conta a preferência de 53% deles, enquanto Bolsonaro tem 26%. Essa é uma sinalização de um crescimento que pode ainda aumentar. Bolsonaro ainda pode crescer mais, tendo em vista a significação que tem o auxílio aos benesses para a população de baixa renda, não é? Ou para a população que não tem renda, taxistas, caminhoneiros e para esses segmentos, né? Lula também perdeu voto entre as mulheres. Saiu de 49% das intenções de voto em junho para 46% agora. Mas entre os homens, o petista ganha espaço. Saltou de 44% para 48%. Enquanto isso, Bolsonaro perde eleitorado masculino. Caiu de 36% para 32% das intenções de voto dos homens. E, ao mesmo tempo, melhorou entre as mulheres. Subiu 6 pontos e tem hoje 27% do voto feminino. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.556 pessoas entre ontem e hoje. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Hora da análise. Andrei, já começo diretamente com você. A estratégia de Jair Bolsonaro com a PEC dos benefícios está funcionando? Eu acho que está um pouco cedo ainda para fazer essa avaliação. Pelos dados da pesquisa, quase todas as dinâmicas que a gente está olhando, mesmo dentro dos cruzamentos de segmentos demográficos específicos, quase tudo está dentro da margem de erro, certo? Um ponto de convergência entre a pesquisa do Datafolha, a nossa e de diversos outros institutos, é que durante este ano tivemos uma dinâmica extremamente estável, onde tanto o Bolsonaro quanto o Lula estão mantendo as bases de apoio que eles já tinham. A gente sabe que estamos vendo uma eleição extremamente polarizada, com bases de apoio construídas ao longo de muitos anos. E então é difícil, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, penetrar a base do oponente. Então, o processo que o Bolsonaro vai tentar construir pela frente, de ganhar mais esse voto dos pobres, que é algo absolutamente essencial para que ele possa se reeleger, vai ser algo difícil, na minha visão, demorado, e é um processo que começou bastante tarde, certo? Para que a gente possa ver uma dinâmica muito rápida neste momento. Tem que lembrar também que ainda não foram pagos esses R$200 a mais de incremento no Auxílio Brasil, apenas serão pagos a partir do início do mês de agosto. E as pessoas geralmente vão, então, as pessoas que são beneficiárias
vai se dar conta deste dinheiro na medida em que o benefício começa a ser pago efetivamente. Chega no bolso, né? Thaís, pelo que o Andrei nos trouxe, a campanha do PT não teria muito com o que se preocupar, porque essas oscilações que a gente enxerga estão dentro da margem de erro, acho que com exceção das mulheres, porque aí o crescimento escapou um pouco da margem de erro. Mas como é que está o clima dentro da campanha do PT? Acendeu alguma luz amarela? Boa noite, Raquel. O que a gente tem ouvido de integrantes da campanha do ex-presidente Lula? Eles têm uma avaliação bastante pragmática, Raquel. Todos eles dizem quase que numa única voz que a partir do dia 9 de agosto, que é quando começa de fato o pagamento desse Auxílio Brasil no novo valor de R$ 600, que sim, a campanha deve começar a sentir os reais efeitos desse pacotaço de benefícios sociais do presidente Jair Bolsonaro. Integrantes, dirigentes da campanha do PT dizem, inclusive, imaginar que a diferença entre Bolsonaro e Lula tende sim a ficar mais estreita, a diminuir. E aí eles já estão pensando numa série de estratégias para isso, porque não há como lutar contra o auxílio de R$ 600, tanto que a gente já ouviu uma série de declarações de que, muito possivelmente, esse valor não pode ser mudado no ano que vem, seja qual governo for eleito, mas qual que é a avaliação que se faz? Até então, o PT tinha uma estratégia de trabalhar para fora da bolha. O que significa isso? Usar muito a figura de Geraldo Alckmin, o candidato a vice na chapa de Lula, para conversar com aqueles setores que o PT considera que ele não tem acesso. E aí coloco alguns deles. O PT elenca a classe média, os evangélicos, o agronegócio, os empresários, os empreendedores. Então, olhar para esse setor. Enquanto o Alckmin faz isso, agora, com os R$ 600 na rua, a estratégia é que o PT aposte no discurso, na narrativa, no debate de narrativa, de tentar um pouco consolidar aquilo que o ex-presidente Lula já falou algumas vezes, que é um auxílio criado apenas com intuito eleitoral, que não tem o objetivo de fato, melhorar a vida das pessoas, que é um auxílio que termina em dezembro. Então, de tentar colar essa imagem de que foi uma medida só pensando no dia da votação, Raquel. Eu lembro que o Lula chegou a dizer, ali em tom de brincadeira, peguem o dinheiro e não votem no Bolsonaro. Acho que é essa a estratégia que a Thaís está desenhando. Agora, Uribe, até porque venho da economia, eu nunca desprezo o poder da caneta. Parece que está dando ali algum resultado, lento, como o Andrei estava falando, mas começa a aparecer. O governo gostou do jogo? Você acha que vem mais medidas por aí? Ainda dá tempo? Olha, olhando a pesquisa de hoje, conversando com integrantes do governo, eles veem um ponto muito positivo e um ponto muito negativo. O ponto positivo, finalmente o presidente Jair Bolsonaro conseguiu crescer entre as mulheres, 6 pontos percentuais, que era uma grande barreira que ele tinha na campanha eleitoral dele. E o esboço de uma oscilação positiva em relação ao Auxílio Brasil, que é aí de 2 pontos percentuais. Mas o ponto negativo é a queda livre do presidente Jair Bolsonaro no setor mais rico da sociedade, acima de 10 salários mínimos. Você teve aí uma queda de 47 para 41. E é evidenciado, pelo menos na opinião de alguns assessores presidenciais, o discurso do presidente de ruptura institucional. Isso é muito sensível para esse extrato da população. Então, houve uma avaliação muito negativa em relação a isso e um plano de emergência, que o presidente Jair Bolsonaro precisa urgentemente voltar a se reunir com o setor produtivo. Agora, no dia 11 de agosto, deve ter a reunião do Grupo Esfera, mas uma agenda de reuniões com o setor produtivo tem sido construída pelo governo federal, porque houve essa avaliação de que era um extrato em que o presidente Jair Bolsonaro estava estável, ele ainda assim tem uma proximidade muito grande com o presidente Jair Bolsonaro neste núcleo da população, mas que ele tem perdido um pouco de fôlego neste eleitorado. E aí você me pergunta, opções na ponta da língua, opções na manga. Sim, o governo federal tem algumas iniciativas que pretende fazer, uma delas, por exemplo, concessão de créditos, mas a lei eleitoral impede muito esse tipo de movimento. Mas a ideia é que o governo federal
comece a fazer um pouco mais, martelando as pautas positivas. Auxílio Brasil, a possibilidade agora com os dividendos da Petrobras, que você consiga diminuir um pouco a dívida e pagar este pacote de bondades. Concessão de crédito é uma das possibilidades. Inclusive, a presidente nova da Caixa disse que quer criar algumas linhas de crédito específicas para mulheres de baixa renda, para estimular o empreendedorismo. Esse é o foco hoje principal do governo federal, tentar atrair essas mulheres de baixa renda. A pesquisa mostrou um indicativo positivo. Agora é ampliar realmente para ver se realmente dá para ampliar sobre esse eleitorado. Andrei, a Thaís e o Uribe trouxeram para a gente um quadro muito interessante, né? Lula e Bolsonaro, um crescendo no terreno, entre aspas, do outro, né? Bolsonaro cresce entre as mulheres, Lula cresce entre os mais ricos, algo que já estava ali mais estabelecido. Agora, dentro da campanha de Bolsonaro, o que a gente ouve, a Thaís até trouxe um pouco isso, que agosto seria um ponto de inflexão, poderia ser um ponto de virada quando o auxílio começa a chegar. Você acha que eles estão muito otimistas? Dá para virar? Eu acredito que é a única estratégia que o Bolsonaro tem hoje em dia. Por quê? Se a gente olha por segmentos, as preferências da população brasileira hoje, a grande vantagem do Lula está consolidada dentro desse público que ganha até 2 salários mínimos e que, com alguma preponderância, ganha o Auxílio Brasil. Com o aumento do Auxílio Brasil, se o Bolsonaro conseguir diminuir até relativamente pouco a distância que o separa do Lula, o impacto eleitoral disso é enorme, porque estamos falando de uma parcela muito grande do eleitorado. Por exemplo, se a gente pensa no eleitorado acima de 10 salários mínimos, isso seria equivalente de mais ou menos 7% do eleitorado. Quando a gente olha o segmento até 2 salários mínimos, ele está em torno de 35%. Então, 5 vezes mais, né? É uma parcela muito grande. Hoje em dia, o Lula continua tendo a sua maior fortaleza dentro deste público. Ao longo dos últimos anos, o Bolsonaro conseguiu mudar um pouco o perfil do bolsonarista, vamos dizer, típico. Em 2018, quanto mais rico, mais educado o eleitor, maior a chance de votar no Bolsonaro, certo? Existia uma correlação muito forte entre escolaridade, renda e preferência pelo Bolsonaro. Ao longo do tempo, isso vem mudando. Então, o eleitor mais escolarizado, nível superior, o eleitor que ganha acima de 10 salários mínimos, já não apresenta uma preferência tão sólida para o Bolsonaro quanto na eleição de 2018. No entanto, não foi o eleitor mais pobre que aderiu ao bolsonarismo. Foi o eleitor de classe média baixa, aquele eleitor que ganha um pouco acima de 2 salários mínimos. Então, não é o eleitor mais pobre, mas está um pouco acima da base da pirâmide. É o eleitor que não tem nem ensino fundamental, nem ensino superior, ensino médio. Muitas vezes se trata do público evangélico, que acaba tendo esse perfil em termos de demografias. Homens jovens. Então, tem certas demografias onde o Bolsonaro conseguiu atenuar a sua queda. Quando a gente fala da grande desaprovação ao Bolsonaro, isso é totalmente verdade. Hoje em dia, a grande desaprovação dele, de fato, talvez seja o maior empecilho para que ele possa ganhar essa eleição. Mas é um processo que ele conseguiu atenuar em parte, subindo em algumas demografias específicas, né? Mais ou menos essas que eu citei. O principal objetivo com essas medidas assistencialistas, né, é atingir o público que até hoje em dia continua sendo a razão pela grande fortaleza do Lula ao longo do tempo, nas pesquisas, né? Até hoje o Bolsonaro não conseguiu tirar o eleitorado brasileiro mais pobre, esse que ganha Auxílio Brasil, que tem apenas até 2 salários mínimos, não conseguiu construir uma marca e, ao mesmo tempo, não conseguiu tirar a marca que o Lula tinha. Então, você pega o público que ganha Auxílio Brasil hoje, que vai receber esses R$200 a mais, é um eleitorado que ainda tem uma preferência muito nítida, muito contundente pelo Lula, né? Estamos vendo essa medida, vai chegar agora em agosto. A dúvida é, será que não é um pouco tarde demais para que o Bolsonaro, 2 meses antes da eleição, construa uma marca acima deste programa? Acho que essa é a dúvida que todo mundo tem. Será que é suficiente você fazer isso por 2 meses e esperar que na hora da eleição você já vai receber
o seu prêmio? Essa é a questão. A provocação é perfeita. Eu quero ouvir os dois. Dá tempo? É tarde demais? Thaís. Raquel, a gente vê, por todas as análises que a gente lê hoje a partir dos dados do Datafolha, o que a gente ouve é que esse crescimento não pode ser suficiente, porque a gente não teria tempo hábil para ver um crescimento que pudesse passar o ex-presidente Lula. Então, as análises dizem que talvez não dê tempo. E aí eu trago um pouco do que é bastidor ali da campanha do presidente Jair Bolsonaro, inclusive do próprio governo. Há uma avaliação de que todos esses benefícios que estão na rua, os números da economia que foram exaltados hoje pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, eles acabam não sendo muito bem utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? O presidente Jair Bolsonaro basicamente não sabe capitalizar as medidas que são boas para ele. Isso eu ouvi de integrantes do governo hoje e essa é a grande dificuldade. O que o presidente poderia estar fazendo? Poderia estar falando mais do auxílio de R$600, poderia estar usando esses números. E aí, todos eles lembram que o presidente está onde? Neste momento, falando da cartinha, abre aspas, da democracia. O presidente está questionando as urnas, está questionando o sistema eleitoral. Então, ele vai por um caminho que, na avaliação de aliados, dificulta muito esse processo de fazer com que o eleitor identifique no presidente Jair Bolsonaro o grande padrinho desses programas sociais. E tem um dado, inclusive, no Datafolha, que mostra que o ex-presidente Lula segue sendo associado a esses programas sociais, mesmo o presidente Jair Bolsonaro tendo sido responsável por aumentar esse auxílio para R$600, Raquel. Os relatos que você sempre traz, Thaís, mostram essa insatisfação, quase essa aflição do entorno de Jair Bolsonaro, dele não conseguir capitalizar as medidas que os aliados dele trabalham aí tão duramente na Câmara, Arthur Lira, que o diga, para aprovar. Agora, Uribe, não esqueci de você. Dá tempo? Só 2 meses muda o eleitor? Não? Não dá tempo. E aí, falando um pouco do que a Thaís disse, é uma figura que me foi contada no Palácio Planalto. O presidente Jair Bolsonaro tem uma Ferrari na mão, mas ele deixa estacionado na garagem. Ele não sai para dar um passeio, é mais ou menos isso. Ele não expõe os ganhos que ele tem. Não dá tempo e essa avaliação é feita no Palácio Planalto, cada dia a sua agonia. A avaliação é a seguinte: o objetivo agora é jogar a disputa para o segundo turno. Se você tiver um aumento sobre o eleitorado até 2 salários mínimos, é possível. E aí, depois, quando você tiver a disputa no segundo turno, o jogo é outro. Mas a questão é o tempo, é um tiro a eleição desse ano. É um mês, menos de um mês do primeiro para o segundo turno. E o presidente Jair Bolsonaro tem uma rejeição muito grande que não abaixa. O Antônio Lavareda, que é o diretor de PESP, ele aponta que a recuperação deve ser muito lenta. E ele lembra que nos últimos anos, pelo menos nas últimas 2 décadas, como a eleição está em agosto, costuma se confirmar no primeiro turno. Ou seja, não os percentuais, mas a posição dos candidatos. Então, chegando em agosto, que já estamos à porta de agosto, se Lula estiver acima de Bolsonaro, costuma-se chegar no dia 2 de outubro deste ano, na eleição, com Lula na urna à frente de Bolsonaro. Então, é um caminho muito difícil para Jair Bolsonaro. E o que os aliados, eles alertam: não dá tempo de o primeiro para o segundo turno diminuir a rejeição do presidente. Então, é uma tarefa praticamente impossível e essa avaliação alguns aliados do Congresso Nacional reconhecem, por isso que já estão fazendo acenos para o eventual governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem visto cada dia mais líderes do Centrão começando um diálogo ou fazendo acenos para um futuro governo. Raquel, não sei se dá tempo de um detalhe. Bem rapidinho, Thaís, que eu vou chamar um outro elemento para a nossa conversa, mas segue. Hoje a gente viu uma série de burburinhos também sobre a possibilidade de outros candidatos à presidência deixarem a disputa, Luciano Bivar e Janones do Avante, e isso seria também uma forma de facilitar essa eleição em primeiro turno na avaliação da campanha do ex-presidente Lula.